Ocupar os espaços da cidade com cultura e aumentar a conexão entre as pessoas. É isso que faz o Infino e o Piquenique. O agitador cultural e economista Miguel Galvão é o meu convidado hoje aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Obrigada pela presença. Ô, Márcio, eu que agradeço o convite aí da gente poder estar falando sobre a nossa cidade. É sempre uma delícia, né? Se deixar, a gente fica aqui semanas só conversando sobre Brasília, né? Sim, são tantas pautas e oportunidades, né? E desafios também que, sim. O assunto rende, né? Rende. Miguel, eu queria começar falando contigo do Piquenique, que é um projeto super bem sucedido, que já tem mais de 10 anos e que já levou milhares de pessoas para ocupar esses espaços, como eu falei no início. Resumindo um pouco, né? Assim, o Piquenique está com 11 anos e ele nada mais está sendo do que uma forma da gente recriar a quermesse. A quermessezinha ali do interior, Sim. Aquela feira que todo mundo se encontra, Sim. que come uma coisinha gostosa, vê um show de música. Desde os princípios, né? Que o homem começa a dominar a agricultura, algumas coisas, as pessoas precisam se encontrar. Precisam se encontrar para trocar, para namorar, para sorrir, para ver um artista e tudo. E eu acho que o que a gente teve uma oportunidade de fazer foi requalificar, né, essa ferramenta tão importante, tão antiga, né, e trazer ela para um contexto mais moderno e vinculado com uma realidade que eu acho que só quem mora em Brasília conhece e sabe, né, tanto das suas dificuldades e das suas facilidades, né? Então, por que não, né? É um encontro que aconteça à tarde, numa área bacana da cidade, onde você possa ir, pode comer uma coisa, encontra com a sua avó, paquera alguém, escuta uma música e volta 10, 11 horas da noite para casa e no outro dia você acorda cedo. Né? Tipo, tenho muito orgulho de falar que Brasília é uma resposta autenticamente candanga. Né? A forma como acontece o piquenique e o evento, você não vai encontrar ele em mais nenhum outro lugar do mundo. Não é, né? Com essas características de ser gratuito, de ter uma programação de qualidade. Agora a gente fez um show em abril, no aniversário de Brasília, que em São Paulo o ingresso era 150, R$200. Aqui em Brasília foi de graça. Sensacional, né? Isso democratiza o acesso, né? E não é de graça porque tem um poder público nos dando dinheiro, né? É de graça porque é um organismo autossustentável, né? Que se preocupa em entregar valor à sociedade. Entregar valor a quem está participando, em quem está acreditando lá e gastando, investindo o seu tempo de ir lá experienciar a cidade conosco. Esse de abril também foi emblemático porque, por exemplo, né, a gente fala de Brasília, cara, foi na Praça Portugal, um lugar tão privilegiado, um lugar tão bacana, né, dadas as devidas proporções, está bem cuidado e tudo. Gente, muita gente nem sabia, foi lá pisar pela primeira vez. Né? Então são as surpresas de Brasília, né? Então mesmo tendo passado 60 e tantos anos, né, a gente continua ainda se deparando com essas surpresas, né? O que é positivo e que revela que ainda existem muitas oportunidades. Com certeza. Você falou muito das oportunidades, das qualidades e das dificuldades que você encontra na cidade. Eu acho que o fato de ser uma cidade-parque, com essas áreas abertas tão grandes, você tem esses respiros em Brasília, isso é um convite a ocupar esses espaços, né? Isso seria uma das qualidades e quais seriam essas dificuldades que vocês encontram no piquenique? Sem sombra de dúvidas, eu acho que, né, o piquenique ele é um grande defensor e um grande ator nesse sentido de deixar claro qual é um dos princípios fundamentais do nascimento disso aqui, que é ser uma cidade-parque, que é ser uma cidade para todos. Uma das dificuldades que eu entendo é que essas áreas poderiam estar sendo mais ocupadas. Entendi. Hoje, né, a gente está falando de um plano piloto com 210, 220 mil pessoas dentro de uma metrópole com 3,6, 3,4 milhões. Quando que essas pessoas que moram fora desse nosso coração aqui, elas estão podendo acessar o plano piloto? Né? Porque, em geral, é para vir de manhã para trabalhar, volta à noite cansado, né? Ou a criança vem na escola já também para voltar para casa e tudo. Então, ou às vezes nem vem, né? Tem muita gente na periferia que
nunca teve no plano piloto, não conhece o plano piloto, que seria o equivalente ao nosso centro histórico. Total. Então é um hiato que a gente tem aí complicado. E uma das dificuldades que né, é um grande desafio, acho que não somente para essa gestão, mas é um desafio nosso como brasileiros, como a gente diminuir esse hiato. Né? Como essa capital, esse coração, né, que é tão belo, que é conservado, né, que tem tantos conceitos por detrás, né, ele consegue servir a toda a sua população e não apenas uma parcela privilegiada que é a que reside aqui, que tem acesso a isso só pegando o elevador e descendo do bloco. Isso é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Talvez um dos maiores, né, da cidade. Sim. O piquenique nesses mais de 10 anos, já são 11 anos, isso, né, de 11 estrada. anos agora em abril. Quantas pessoas, vocês têm uma estimativa de quantas pessoas já passaram por ali? São negócios acontecendo? Quer dizer, tem uma economia também que gira por ali? Olha, quando a gente abriu o Infino em 2017 para 2018, né, que a gente teve o intuito de abrir, a gente já tinha rodado no nosso banco mais de 4 mil empreendedores criativos diferentes. É muita gente. É muita gente. Então, né, acho que era 8 anos de história. Então, são pessoas que vinham para o evento para apresentar aquilo que é a fonte de renda com base numa atividade criativa. É um artesanato, é uma camiseta, é moda, é um quadro, é vender uma comida e tudo, né? Só que isso vinculado dentro de uma área muito nobre da cidade, onde teoricamente... O poder aquisitivo... ou que você não entende que esse tipo de atividade poderia pertencer àquela região ou àquele contexto. Né? E assim, dentro desses 4 mil, cerca de 66% são mulheres e 75% são residentes das regiões administrativas. É uma forma também da gente trazer essas pessoas para vir oferir uma renda que vai ajudar a pagar um aluguel e tudo. Né? Então, o corpo do piquenique, ele não teria o sucesso que tem, sem sombra de dúvida, são os empreendedores criativos que fazem parte dele. Né? E que estão batalhando no desenvolvimento de uma estética própria. Essas pessoas são muito valiosas nesse contexto. É quem está experimentando com cor, é quem está experimentando com novas formas, é quem está experimentando com caras. Né? E é quem está trazendo uma essência maior até da nossa identidade. Ela está aqui, aqui desenhando com base, né? Porque até quando a gente vai continuar consumindo aquilo que foi pensado por um cara que desenhou lá em Nova York? Né? Assim, às vezes ele não está com nenhum vínculo com o que a gente está sentindo, com o que a gente está vivendo, né? Eu acho muito importante essa questão da conexão com a alma da cidade, com a vivência da cidade, e muito interessante essa conexão entre as pessoas, porque a gente está numa era que está todo mundo ali nas suas telinhas, nos seus smartphones, e muito isolado, muito individual, e você com movimentos como o piquenique, você está fazendo as pessoas se encontrarem. Sim. Estarem ali, cara a cara, olho no olho. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de se socializar. E o piquenique para mim era uma ferramenta justamente porque, né, 2012, quando a gente começou, o Facebook estava começando a pegar, né, aqui no Brasil. E, cara, a gente abria lá e via que a pessoa tinha 190 amigos. E, cara, só que você conhece a pessoa, sabia que ela estava deprimida em casa, cara, e não tinha ninguém para ela ligar, sabe? E aí, né, a gente começou a falar, cara, mas assim, que realidade triste que a gente está mirando, porque ao mesmo tempo eu tenho 190 amigos, mas quando eu preciso eu não tenho nenhum. O que é o presente, né? O presente é o ato de desfrutar essa realidade aqui e agora. E nada melhor fazer isso do que bem acompanhado, né? E que situação mais despretensiosa e vinculada com situações positivas que não um piquenique, né? Onde a memória que, vou pegar, juntar um amigo, cada um leva uma coisa, encontra num lugar legal. Todo mundo tem a memória afetiva do piquenique, né? Justamente, dificilmente. A não ser que você teve uma péssima experiência indo para um piquenique, seu pneu furou, choveu e tudo, mas assim, em geral você tem uma memória muito positiva. E foi isso que a gente quis vincular, né? Uma memória positiva com um timing muito bom, né? Porque era 2012, a cidade toda se preparando para começar a receber Copa do Mundo, receber Olimpíadas, receber um monte de coisa, cidade bem conservada e tudo. Então, poxa, por que não criar uma situação de convívio onde você não tivesse que ter, né, o filtro, a questão monetária como o principal condicionante daquelas pessoas estarem aqui? Né? E sim o conteúdo, sim o que teria ali naquele espaço. A pessoa podia estar indo para curtir, podia estar indo para vender alguma coisa, podia estar indo para encontrar alguém,
né? E isso ser oferecido dentro de uma maneira genuína e tudo. Então, isso eu digo que é uma ferramenta autenticamente candanga. E uma coisa, né? Você falou de público, já teve edição no aniversário do Parque da Cidade que a gente recebeu, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas circulantes no dia. Que loucura. Da gente ter que fazer uma festa fora do piquenique só para atender os ambulantes. Porque eu falei, gente, mas tá aí, mas assim, tem legitimidade. Vamos, os caras tá lá, tá sem dinheiro, se vai vir público, vamos ajudar a ter banheiro, vamos ajudar a ter atração para eles também. Então, assim, por que não? E uma coisa que me deu bastante orgulho do piquenique, que, né, pode ser que eu queime a língua e isso volte um dia, foi que a gente conseguiu trocar, né, uma cultura onde o ponto de socialização ele tinha a imagem de um abadá. É uma situação onde você tem uma corda, onde tem gente que fica de fora, tem gente que fica de dentro, onde você, né, se você não tiver tanto dinheiro, você não entra, onde, né, a mulher ela era tratada de certa forma e tudo. Cara, pela canga no chão. Né? Então, e aberto para todo mundo. Eu acho imagem, que essa democratização do acesso, né? Qualquer um pode participar. E essa visão muito agregadora de pensar, inclusive, numa estrutura para os ambulantes, no pessoal que vai ali fazer um dinheirinho naquele dia e que vai sustentar uma parte do mês. A gente pode ignorar, né? Ou encarar isso aqui, cara, vamos entender como é muito que a gente coexiste e resolve junto, sabe? Mas essa questão da canga no chão, o símbolo disso, ele é muito poderoso. Né? Porque hoje a gente, felizmente, vai no Parque da Cidade, principalmente no final de semana, e, cara, as pessoas se apropriaram disso. Né? Transcendeu. Né? E isso, né, é um movimento que a gente tem muito orgulho. Não somos os únicos responsáveis, né? ou estamos sozinhos. Eu acho que são várias iniciativas legais acontecendo na cidade a partir da década de 10 e tudo. Mas, sem sombra de dúvidas, acho que a gente está num momento, 10, 11 anos depois, a gente está num momento de revisão. Né? Porque muito foi plantado, muita energia foi colocada. É necessário esse processo de reflexão, né? Para a gente, inclusive, ajudar as próximas gerações, quem está vindo aí, a conectar. Futuro. E conectar de uma forma inteligente. Pô, vamos bater a cabeça nas mesmas dificuldades que a gente bateu lá em 2011, 2012. Tem que superar, né? E andar para frente, né? Eu acho que o piquenique teve tanto sucesso que a gente pode até dizer que o Infino acabou sendo uma espécie de um filhote do piquenique, não, né? Isso ele é um fruto e não existiria Infino se não fosse o piquenique. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Infino, porque eu acho que quem conhece, eu, por exemplo, que frequento, adoro. É um bequinho que tem na 506 Sul, que você tem várias lojas, coisas de comida, de artesanato, tem shows musicais, tem uma programação cultural muito intensa. Então, eu queria que você explicasse como é que é o Infino, como é que surgiu, então, o que é. O Infino é uma resposta. Em 2017, a gente tinha uma dificuldade de ter muita demanda de expositor, de gente querendo empreender, participar do piquenique. Tínhamos uma limitação de quantas pessoas a gente conseguia colocar, né? E às vezes a gente trabalhava tanto no evento que a gente não conseguia nem, tipo, passar para pegar uma comida do cara que estava lá trabalhando. E a gente perguntava, falava, cara... onde é que eu te encontro agora durante a semana? Né? Quero lá, vi que você vendeu bem pra caramba, quero ir lá te prestigiar, comer e tal, né? Tô trabalhando aqui que nem você. Aí o cara fala, não tenho, Miguel. Eu, não, como assim? Não, o próximo evento, aí vai ter um evento daqui a 2 semanas. Eu falei, não, mas como assim? Você vive de evento? Ele porque assim, pô, mas você vendeu tanto, cara, se você tiver um ponto, você vai dar bem. Aí ele fala, cara, mas assim, aí eu tenho que pagar aluguel, que é alto, eu tenho que ter fiador. Tipo, a burocracia que inviabiliza. A loja é grande, eu não preciso disso tudo. Se eu dou certo, o dono do imóvel acha que é meu sócio, aumenta o aluguel e tal. Então, assim, uma série de forças jogando o cara dentro de uma estrutura, dentro de um modelo econômico que eu vi que era ineficiente por natureza. E aí eu olhei que meu evento, que o comportamento do piquenique também era ineficiente. Porque a gente ficava 2 meses... construindo o evento. Aí eu pegava, depois desses 2 meses, o evento acontecia 1, 2 dias, aí depois a gente desmontava tudo e partia para montar mais coisa daqui a 2 meses. E tipo, aí eu comecei a parar e falar, cara, mas assim, eu tô gastando da minha planilha tanto aqui para montar tenda. Eu podia comprar essas tendas e ser tudo dono de tenda, mas eu não sou dono de tenda, não é esse o meu papel no jogo. E o meu negócio não é esse. Meu negócio não é esse, meu negócio é conteúdo, é criatividade. Né? Então, a gente, poxa, e a gente olha para a cidade e vê que, cara, isso não acontece só com piquenique.
né? Muitos artistas vinham, tocavam no piquenique, no festival e tal, e falavam, aí 6 meses depois, pô, Miguel, agora eu quero tocar aí. Cadê o espaço? Para 200, 300 pessoas. Eu falei, cara, não, é difícil, não sei, não tem. Não, como assim não tem? Não tem um barzinho? Não tem? Eu falei, cara, assim, não tem, não sei mais ou menos quem eu te indico. Né? Às vezes, num espaço público, no Renato Russo, você precisa ter a pauta, às vezes a pauta já está preenchida. Eu falei, cara... Acabou tendo uma demanda mesmo dos participantes do piquenique por esse espaço. E o público também, poxa, né? Você fazer cultura 4 vezes ao ano, como a gente fazia, é totalmente diferente de você fazer cultura 360 dias por semana. Claro. Né? E a gente foi vendo algumas fragilidades, até que acho que teve um dia que a gente estava fazendo um vídeo no piquenique, aí perguntaram pro menino, cara, o que é isso aqui que você tá vivendo? Aí o cara olhou assim, é uma rave que vende camiseta. Aí eu falei, cara, assim, vamos começar a repensar as coisas, né? E aí eu falei, pô, a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter um lugar para que as pessoas entendam um pouco da essência, do espírito que a gente está querendo transmitir quando tem essa experiência atômica aqui. Né? E aí foi que a gente falou, pô, então vamos ter um lugar. Aí a gente abre o mapa do plano piloto de Brasília. Aí olha para o setor comercial sul, um cemitério de empresa. Olha para o setor bancário, um cemitério de banco. Né? Eu saía de casa, morava na W3, cara, a W3, assim, 30%, 40% fechada. Aí você olha e fala, cara, o que está acontecendo com a minha cidade? E dá um desespero, né? Dá uma angústia quando você começa a prestar atenção nisso. Aí o meu exercício foi, tipo, olhar para os centros urbanos mais antigos, entender, cara, como é que eles lidam com isso? E aí a gente vai vendo que o empreendedor criativo, ele tem um papel muito importante de dinamização urbana, que aqui em Brasília ele não estava acontecendo, por conta de algumas particularidades ou formas. O aluguel é muito caro, o imóvel é muito alto e tudo. Né? E só para sintetizar e encurtar o caminho, o grande exemplo disso que eu estou falando, a Rua Augusta em São Paulo. Cara, né? Teve o seu apogeu nos anos 60, 70, anos 80 virou boca do lixo, todo mundo com medo, anos 90. Aí, anos 2000 começa a construir um restaurante legal, uma casa de shows, uma coisa. Hoje é um dos metros quadrados mais disputados de São Paulo. E aí aqui a gente, pelo contrário, a gente tem essa... né? Porque o criativo, antes de mais nada, ele precisa do quê? Cara, ele precisa de um aluguel legal, bem localizado, perto de onde ele mora, perto que o público consiga chegar nele. E aí, cara, ele sabe que... Precisa só ser viável, né? E a pessoa vai por conta da criação dele, porque é legal, porque ele vai conseguir aquilo do fulano de tal. E porque é diferente, porque é original, porque a gente tá atrás de coisas originais que conversem com a nossa identidade, que representem a nossa identidade. Um grande exemplo disso, o Verdurão. Verdurão camiseta, senão a pessoa vai lá, ela ia no Conic, se era violento, se não estava violento, ela ia, porque ela sabe onde ela ia encontrar algo que é orgânico, é original da sua cidade, né, que felizmente continua a sua história com a gente lá na W3. Só que a gente abre para esse mapa e vê várias áreas agonizando, morrendo, né, e aí a gente olhou e falou, poxa, cara, eu posso olhar isso como um medo, eu posso olhar isso como uma oportunidade. A gente olhou e falou, cara, que lugar desses aqui combina mais com um piquenique? A W3 tem moradia perto, tem abastecido, tem vários parques, tem um parque da cidade ali em cima e tudo, então vamos achar um lugar na W3. Foram 2 anos pesquisando e negociando o lugar. E ficou um barato, e eu acho que para quem é da cidade também dá. Tem, claro, esse espaço de você poder consumir um produto que é daqui, 100% brasiliense, feito por brasilienses e de Brasília mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa também de você ver a W3 revitalizada. Sabe? Pelo menos um espaço da W3 revitalizado. Isso para o brasiliense é muito caro. Isso para quem gosta de Brasília, você saber que a avenida não morreu e que ela tem chance de ter opções criativas que viabilizem novamente essa avenida é muito legal. Não e aí, novamente, a gente estava num estudo de campo e aí a gente viu que tinha uma resposta que nesses centros mais antigos, né, tipo São Paulo, Porto Alegre e tudo tinham, que aqui em Brasília não tem. A gente falou, cara, por que isso aqui não tem? Que é a galeria. Né? Tipo, a galeria é o lugar, geralmente o cara faz um prédio maior, aí você vai lá, corta cabelo, paga a lotérica, compra um picolé, tem uma padaria, né? No Cruzeiro tem galeria, né? Então, só que é um modelo de ocupação mais raro aqui no plano piloto. Até algumas foram pensadas, né? O setor de rádio e TV, se a gente olhar por algum ângulo, a gente pode entender que é uma galeria e tudo. Mas a gente falou, cara, tipo, vamos montar uma galeria, né? Que aí a gente bota, né? Pô, quais são os princípios do piquenique? Cara, tem que ter arte,
arte, tem que ter moda, tem que ter gastronomia, tem que ter música. Tá, vamos cada um... eu vou me inventar de ser cozinheiro, de fazer roupa agora, depois de 30 e tantos anos. Não, vamos achar quem faz isso bem. Já tem aquele, participa do nosso evento. Vamos agregar, né? Mais uma vez agregar. E aí, pensando nisso, né, nessa galeria, então requalificando o conceito de galeria, adaptando ao quê? A conceitos, para mim, que hoje eles são muito vinculados à nova economia. Compartilhado, colaborativo, cooperativo, socioambientalmente responsável, autossustentável, autossuficiente. Cara, se um negócio não tiver algum desses aqui hoje, você pode até durar um tempo, mas daqui a um tempo você vai ter que estar reforçando algum desses itens. Né? E a gente falou, cara, por que não criar uma vitrine disso aqui na W3 Sul? Sensacional, sensacional. Sabe? O conceito é sensacional. E aí a ideia Por isso que deu muito certo, né? Embora vocês tenham aberto em plena pandemia. Sim. Eu acho que isso também é uma coisa, é um case, vira um... Foi a prova conceitual de assim, poxa, né, se essa junção ela é forte, ela é competitiva, o momento da gente mostrar isso é agora. Né? Porque... Foi ousado, foi bem ousado abrir em plena pandemia. E muito questão de necessidade também, porque, na verdade, o nosso empreendimento era para ter inaugurado em dezembro de 2019, atrasou, toda a obra atrasa, ficou pronto em março, quando deu o primeiro lockdown, o aluguel contando, tinha empreendedor que me ligava e falava, cara, mas eu consegui o cozinheiro agora, ele vai embora, porque não tem mais dinheiro, não tem dinheiro na cidade. Uma hora a gente falou, não, na hora que o governador flexibilizar, né, o lockdown mais severo, uma semana depois a gente abre. A gente vai ficar uma semana estudando, entendendo o que pode, o que não pode. Uma semana depois a gente abre. Mesmo que seja para empatar, para ficar no zero, para perder pouco. Porque, cara, agora a gente vai ter que testar também. Né? Se isso aqui, como um organismo colaborativo, ele é mais forte. Né? E é essa cidade que a gente acredita. Né? É a cidade que colabora, que coopera. Não é essa cidade radical, dual do 8 de janeiro. Sabe? Do ele sim, ele não. Gente, eu acho que a gente consegue atingir posicionamentos no jogo mais inteligentes, mais saudáveis, do que ficar essa rinha, do que ficar essa batalha. A polarização faz muito mal, não só para a cidade, está fazendo mal para o país inteiro. Mas a gente, quando vê iniciativas como essa, e eu quis frisar que vocês abriram na pandemia, porque eu acho realmente é um caso de sucesso. Você mostrar que foi muito ousado você fazer isso, claro. A ousadia pode ter sido empurrada pela necessidade, mas foi uma ousadia e foi uma coisa que vingou. Deu muito certo e a gente espera que dê frutos. Quando a gente olha a W3, a gente espera que outras iniciativas como essa tomem conta ali da avenida, porque é a maneira. E aí eu queria entrar no Sesc mais W3, que é um projeto conjunto do Infino com o Sesc da 504 Sul. Queria que você falasse um pouco do projeto. E com o piquenique também, porque acaba que a produção é feita pelo piquenique. Acho que foi um movimento muito assertivo, né? Então, o Infino, ele abre em 2020, ele completa 3 anos agora, completou em junho, né, de 2023. A gente teve uma gestão que a gente tem que saber dar o devido mérito, né? Nunca houve um GDF que deu tanto olhar para a W3 como essa gestão atual que foi reeleita. Né? Isso é pacífico, né? Não estou defendendo, estou colocando algo que é factual. Né? Eles tiveram cuidado, estão fazendo reformas que são importantes nessa questão da forma, de você, do consumidor conseguir chegar, de ter onde ele parar, da iluminação tá boa e tudo. É uma gestão que está se preocupando com isso. E o governador, né, fez uma ação que me surpreendeu muito positivamente, que tinha sido a questão da abertura da W3 aos domingos. Principalmente, né, por conta do eixão, que ele não estava liberando. Então, ele, né, falou, gente, vamos jogar para a W3 e é perto do parque, a gente tenta redimensionar isso. Né? E aquilo a gente falou, cara, que legal. Né? E aí, por ser parte da Câmara de Economia Criativa, né, que é membro da FEComércio, a gente começou a interagir com um grupo que estava se pensando em trazer melhorias para a avenida. Né, e pensar ações para a avenida, como essa questão da abertura da W3 aos domingos. Infelizmente isso caiu, a classe produtiva, né, achou que isso estava dificultando os clientes a chegarem e tal, quando o nosso ponto era, poxa gente, mas olha, se a pessoa anda no eixão, ela andar na W3 vai ser muito mais atrativo. Claro. Né, porque tem sombra, sem porque, dúvida. Cara, você tem um bando de comércio ao seu dispor, você, né, pode comprar uma água de coco no Big Box, pode comprar, né, um lanche no Infino e tudo. Pô, você tá com família, precisa ir no banheiro. Gente, banheiro químico ninguém merece. Você pode ir no banheiro lá do supermercado.
Né? Então, é uma estrutura, né? Você tem uma estrutura ali, né? O que eu imaginei, eu falei, cara, então acho que vai ser mais legal pro usuário e tudo, né? Acabou que, infelizmente, não foi esse o consenso, e aí se suspendeu a questão da abertura aos domingos. E aí teve uma ação, né, onde o Sesc falou, gente, poxa, do Sesc tem um Infino no meio, vai até a 508 Sul, a gente nitidamente aqui, e tem a biblioteca na 507, a biblioteca demonstrativa, nitidamente a gente tem um corredor aqui, um corredor cultural. Né? Sem dúvida. O pessoal do Sesc comprou a ideia, falou, não, gente, a gente acha que é positiva isso aqui. Vamos então fechar uma vez a cada 2 meses, ou abrir, né, como eu gosto de usar o termo, e convidar a população para ocupar. Fechar para os carros, mas abrir assim, para as pessoas. Mas aí tem uma programação, ter coisa para as pessoas fazerem, tá as cores abertas, ter alegria. Cara, né? E aí a gente fez isso durante acho que 5 vezes ano passado. Esse ano eles falaram, não, gente, vamos repetir, a gente gostou. Agora, e né? Deu super certo, né? Porque as pessoas vão. Sim. Você vê que tem público, Sim. tem demanda para esse tipo de evento. Sim, aí termina cedo, 9 horas da noite está terminando, tem segurança, tem banheiro, né? Tem atrativo. Tem muitas atrações. As pessoas acabam indo para a W3 e redescobrindo negócios que ainda estão lá. Isso é muito legal também. Então assim, né, justamente foi uma solução, né, que um ente muito importante aqui no DF, que acho que a gente tem que dar o valor, né, que é o Sesc e são as organizações de caráter civil, como a FEComércio. São entes muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, para o diálogo. E para a valorização da cultura. Isso. Veja o Sesc Cultura ao Quadrado aqui como exemplo, né? Não, e dia 12 e dia 13 de agosto a gente tem novamente, é o Baile do Saruê. A gente vai convidar as fanfarras de Brasília, que é um movimento muito bonito que está acontecendo na cidade, para nesse trajeto entre a 504 e a 506 Sul ter programação. Sensacional. Né? A gente espera que em algum momento, não esse ano, mas talvez no ano que vem, a gente consiga estender isso para 508 também. E aí o cidadão vai passar a ter 3 pontos de acessibilidade com atividade acontecendo para ele vir se conectar. Então, né, a gente entende que com o Infino, né, e o Sesc também tem é muito bem utilizado, principalmente na parte de questão de saúde e tudo. São pontos de contato para a população ir redescobrindo a W3. Exatamente. Tem muita coisa legal na W3. Você pode separar ela por nichos até. Tem a parte do pessoal do material de construção, que você resolve tudo entre a 10 até a 12, 13. Questão de saúde no final, entre a 14 e a 15. Os bancos no início da quadra. As né? lojas de bebê. Isso. A Fundação Atos Bulcão, que está na 510 Sul. Isso. É bom a gente realmente falar desses lugares, porque muita gente não sabe a vida que ainda existe na W3. Isso. E você despertar isso é muito bom. E aí o Sesc mais W3, né, que é o nome desse evento, justamente é com essa ideia de apresentar novamente. Ó, a W3 continua aqui e está tendo essa cara. Né? E aí, sem sombra de dúvidas, ter um parceiro como esse ao nosso lado é algo que nos enche de orgulho e nos deixa muito felizes. Assim, que seja vida longa ao Sesc mais W3. Fica já esse convite aqui para esse evento que é agora, né? Que a gente vai ter a chance de participar. E esse convite que é lindo de redescobrir a W3. Isso, num carnaval da seca, né? Então a gente vai colocar os grupos de bateria, os grupos de fanfarras e tudo para mostrar, gente, a gente não precisa de muito não. E não tendo chuva, melhor ainda, né? Então, um privilégio nosso. Com certeza. Miguel, foi um papo ótimo e eu queria encerrar essa conversa perguntando o que é a Brasília para você. Olha, Brasília para mim é uma terra dos sonhos, sabe? É um lugar onde ainda, se é possível, sonhar. Né? E muito do nosso trabalho é para que isso continue aí vivo dentro da cidade, para que as pessoas saibam que isso aqui é um lugar onde você pode encontrar uma vida melhor, onde você pode vir aqui e ajudar na construção, seja de uma realidade onde um futuro mais sustentável, mais saudável, mais justo. Aqui é o lugar. Eu acho que tem muito essa coisa da essência. Brasília tem uma essência forte de liberdade, uma essência forte de esperança, né? Capital da esperança. E de mistura, diversidade. Eu acho que tudo isso está nesse... Todos são bem-vindos, não importa de onde você vem. Né? E isso como ponto de partida, cara, é muito forte. Com certeza, né? Com certeza. Muito lindo. Legal. Obrigada, agradeço muito. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. A gente se vê.